visão. A tua fé te curou. Naquele mesmo instante, o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir a Jesus, glorificando a Deus. Quando toda a multidão observou o que aconteceu, da mesma maneira, da mesma forma, do mesmo jeito, rendiam louvores ao Senhor. Amém, igreja? Pode tomar um assento glorificando ao Rei Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, para situarmos dentro deste texto, eu preciso comentar um pouco alguns versículos anteriores desta ocorrência de milagre, pois alguns versículos anteriores vai nos informar que Jesus, em particularidade, vai transmitir uma mensagem aos seus discípulos sobre um sofrimento que haveria de chegar, um sofrimento que já estava próximo a vir, onde o próprio Senhor seria o alvo deste acontecimento. Quando vocês analisam estes versos anteriores, vocês vão perceber que Jesus de fato chamou seus discípulos em particular para revelar isto a eles, mas mesmo Jesus falando estas coisas, eles ainda não compreendiam muito bem que tipo de dor, sofrimento era este que estava aguardando a Jesus, que tipo de açoitamento, que assunto era este que Jesus estava desenvolvendo com os seus discípulos, ao citar para eles sobre esta subida, sobre essa ida a Jerusalém, quem ressuscitaria ao terceiro dia, que tipo de acontecimento seria este? Eles não compreendem, ao ponto de Lucas dizer no versículo 34, que eles simplesmente não compreenderam nada do que fora dito, nem o significado daquelas palavras, porque ainda estava em oculto, então eles não podiam entender o que Jesus estava falando. Porém, eles seguem rumo a Jerusalém, seguem subindo a Jerusalém. Sempre que nós vemos um percurso sendo feito a Jerusalém, a expressão subir a Jerusalém sempre será aplicada tendo em vista o local, tendo em vista a forma geográfica onde Jerusalém está estabelecida, local alto. Então quem vai a Jerusalém não desce a Jerusalém, quem vai a Jerusalém sobe a Jerusalém. E o percurso que Jesus está transitando por meio de Jericó, vai acontecer então o fato do texto que nós acabamos de ler. O primeiro ponto que eu começo a observar nesta manhã é que mesmo Jesus, sabendo que o que aconteceria momentos depois, alguns poucos dias depois, você vai perceber que o fato dele saber algo ruim que estava para vir, não tira de Jesus a capacidade de mudar a vida de alguém por intermédio de quem ele era. O fato de Jesus saber que algo ruim o esperava, não transformou a essência que o movia. Por quê? Devemos ter em mente que os percalços da vida, as dores da caminhada e o saber do amanhã não pode de maneira alguma transformar quem somos em Deus em um dia chamado hoje. Em outras palavras, eu preciso te dizer que o amanhã não pode te mudar. Por mais difícil que seja a expectativa do amanhã, Deus continua contando com o que Ele depositou em cada um de nós. Jesus sabia do amanhã, está percorrendo, está indo sentido Jericó,
E a narrativa em Lucas, texto também encontrado em Mateus, encontrado em Marcos, vai nos dizer que, aproximando-se de Jericó, estava um homem cego, assentado à beira do caminho, e este homem fazia o que era natural para deficientes, qualquer tipo de patologia, que era na época mendigar. Ora, hoje no Brasil, nós temos uma outra visão um pouco diferente, porque para tudo hoje se há, graças a Deus, um determinado tipo de benefício. Hoje há benefícios para diversos tipos de doenças, diversos tipos de situações. Mas na época não havia tantos benefícios assim, havia algumas liberdade para que pudesse aqueles que necessitavam pedir esmola, e às vezes até apoiado pelo império, se conseguisse tal liberação. Mas você vai perceber que esse foi um problema que até a igreja teve que enfrentar no início desta fé em Cristo que nós temos, ao ponto de que os diáconos, levantado lá no livro de Atos dos Apóstolos, houve-se a necessidade de levantar este departamento, justamente por conta do assistencialismo, que já estava virando um problema devido à quantidade de pessoas que estavam aderindo à fé. A organização para o ato assistencial estava começando a ficar um pouco complicado. Então houve-se a necessidade de levantar pessoas para que pudesse cuidar daquilo que é chamado cuidar das mesas, enquanto os apóstolos pudessem ficar mais firmes na doutrinação, na pregação, cuidando de coisas mais particulares. Ora, então este tempo, um período difícil, nós temos alguém aqui vivendo à margem dos que os demais que estão passando naquela caminhada com Jesus. O texto de Lucas diz que este homem está à beira do caminho. Ora, este homem está em um lugar onde vai surgir para ele uma oportunidade. Este homem sai de sua casa com um único objetivo, o mesmo, o de sempre, o de cada dia, todos os dias. Há de se imaginar que este homem acorda sabendo o que ele vai fazer. Vou para determinado lugar, peço esmolas em determinado tempo, não sabemos se alguém buscava ele ou se ele mesmo retornava, mas a vida daquele homem até então era a mesma, era uma rotina, vivia sempre a mesma coisa, esperava sempre a mesma coisa. Não há dentro do texto até então um sinal, uma perspectiva de mudança na vida deste homem. A única coisa que o texto nos apresenta é alguém sentado à beira do caminho pedindo esmola, até que a caravana que está com Jesus começa a passar. Por que que aquele caminho e por que que tanta gente está em volta de Jesus nesse dia? Ora, a festa da Páscoa estava próxima, e nessas regiões a afluência era muito maior em épocas festivas. Pelo menos 3 principais festas fazia com que os judeus se locomovessem de onde eles estivessem: a festa da tenda, também conhecida como festa do tabernáculo, a festa do Pentecoste e a festa da Páscoa. Então não era difícil ter grandes multidões, e com a fama que Jesus já tinha, óbvio que o povo queria estar próximo a ele, queria ver o que poderia acontecer, ou até mesmo obter algo da pessoa de Jesus. É neste momento que no versículo de número 36, vai dizer que assim que ouviu, quem não via, não via, mas ouvia. Assim que ouviu, ele perguntou do que se tratava aquilo. Nós bem sabemos que a arte do perguntar, do questionar, do querer saber, é o que nos leva, muitas das vezes, ao nosso desenvolvimento. Alguém que não pergunta nada, demonstra que não quer saber de nada. Alguém que não questiona nada, não tem nenhum ponto de interrogação,
É porque essa pessoa simplesmente vive a vida e é o que é e ponto final. Este homem está percebendo que o ambiente onde ele está tendo alguma movimentação diferente. Eu saio aqui dessa introdução básica para trazer aqui de uma forma simples e aplicável para nossas vidas, que nós temos um senso dentro de nós, ou melhor, nós temos o Espírito de Deus em nós, que nos faz perceber algumas coisas. Este homem, ele está tendo uma aptidão de entender, naquele dia normal, comum, natural, que tem alguma coisa diferente acontecendo. E o que isso desperta nele? O desejo de aproveitar a oportunidade para saber um pouco mais. Ele vai perguntar: o que está acontecendo? Ele escuta, ele fala, ele não vê, mas ele escuta e ele fala. Eu aprendo muito com este homem. Eu aprendo que mesmo sem ele ter como se suster, mesmo sem ele ter como se autossustentar, ele está usando o que tem para chegar no que ele não tem. Eu vou repetir isso daqui para você gravar na sua mente. É verdade que ele não enxerga, mas ele já ouviu e ele já falou. Por quê? Porque nós temos que aprender a usarmos o que temos para chegar naquilo que não temos. Pregador, eu só creio na Bíblia. Eu também. Lembra da mulher que vai em busca do profeta para dizer: meu marido, teu servo, está morto, e os credores vieram para buscar os meus filhos. O que é que o profeta vai dizer? O que é que tu tens em casa? Eu vou liberar uma palavra aqui sobre as nossas vidas. Antes de chegarmos no que nós queremos, primeiro Deus vai nos ensinar a usar o que temos. Nós precisamos, como igreja, aprender a valorizarmos o que já temos. E sabe qual é o nosso mal? Nós só queremos e não entendemos o que temos. Mas quando nós passamos a entender o que temos, para chegar no que queremos, é um passo. Oh, aleluia! Primeiro valorizamos o que temos, entendemos o que temos, enxergamos o que temos, para chegar naquilo que nós não temos. Ele escuta e ele fala, ele pergunta o que é que está acontecendo. E alguém, versículo 37, isso aqui é muito importante, alguém informa. Queridos, eu sempre falei mal dessa multidão, peço até perdão para eles. A Bíblia diz que quem confessa alcança misericórdia. Então eu vou confessar, estou entre amigos mesmo, então vamos lá. Eu sempre critiquei essa multidão, eu sempre falei: cala a boca da multidão, não podemos ouvir ninguém da multidão. Mas não é bem assim. Depois eu parei para ler o texto, e de verdade, de fato, essa multidão, daqui a pouco vocês vão perceber que vai dizer para ele se calar, que ele está incomodando. Só que no meio de tanta gente que tentou de fato calar o clamor deste cego, teve alguém que respondeu ele. Bem verdade é que de uma forma bem simplificada, o cego, você vai perceber que de forma espiritual enxergava muito mais do que a multidão, mas teve alguém no meio da multidão que falou para ele: é Jesus. Você não está vendo, mas eu estou vendo, e eu falo por você, quem está passando aí é Jesus de Nazaré. E aí eu comecei a entender que mesmo tendo vozes contrárias para dizer: cala-te, não fale, pare, retroceda, sempre vai ter alguém com uma voz para nos auxiliar. Sempre terá alguém com uma voz para nos ajudar. Eu estou ministrando sobre a tua vida que no meio dos desanimadores sempre vai ter alguém para te animar. No meio dos perseguidores sempre terá alguém para te ajudar. No meio dos que saíram, abandonaram, sempre haverá alguém para estender as mãos. Mas sabe qual é o nosso problema? Pergunte-me qual. Não, você está muito desanimadinho, pergunte-me qual. O nosso problema é justamente esse. A gente acaba fechando os nossos ouvidos para quem está dizendo: vai,
e se apegando às palavras dos que estão dizendo: não tem como, não tem jeito, para, se cala, desista. Mas Deus hoje vai abrir os teus ouvidos para te fazer entender que sempre terá alguém, ainda que seja um, sempre terá alguém dentro do mesmo propósito, dentro da mesma visão, dentro do mesmo objetivo, alguém que vai te auxiliar no percurso das tuas dúvidas. E alguém disse para ele: é Jesus. Quando alguém diz para ele: é Jesus, ele entende. Agora eu entendi, chegou o dia da minha oportunidade. Nós estávamos ontem em uma palestra acerca de cosmovisão cristã, e Deus, nas entrelinhas, falou algo muito profundo ao meu coração, que eu peço que a igreja repita comigo nesta manhã. Diga assim: este mundo não precisa da minha opinião, este mundo precisa de Jesus. Pastor Wellington, eu passei a minha vida inteira pensando que as redes sociais, meus amigos, minha família precisava da minha opinião, precisava do... Aí onde eu entendi, a única coisa que este mundo precisa: Jesus. Jesus na escola, Jesus na faculdade, Jesus no trabalho, Jesus na família, Jesus na mensagem, Jesus na pregação, Jesus na igreja. É Jesus para jovem, é Jesus para criança. Não tem um evangelho para criança, um para jovem, um para adolescente, um para adulto, um para ancião, um para pai, um para mãe, um para tio, um para avô. É Jesus para todos eles. É Jesus de dia, de tarde, de noite, de madrugada. O que muda, aleluia, 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 o que muda uma sociedade? Jesus. O que muda uma cultura? Jesus. O que muda o senso de moralidade? Jesus. O que esse cego ouviu e trouxe a ele a oportunidade de mudança? É Jesus. Pregue Jesus, fale de Jesus, aleluia. Eu já disse isso daqui, torne a dizer: não fale nada dos outros, fale pouco de você, mas pelo amor de Deus, fale muito de Jesus. O que vai mudar o cenário da tua casa não é essa discussão, é Jesus. O que vai mudar o cenário da vida da tua família é simplesmente isso: Jesus. Fala, Jesus, é Jesus que está passando. Ele é a mola central do evangelho, Jesus. Tira Jesus do evangelho e não sobra nada. Ou você acha que é fácil sair de casa pela manhã e estar aí sentado do seu lado? Que trouxe esse irmão aí? Jesus. Aleluia, aleluia, é Jesus. Por ele existimos, por ele nos movemos. E esse homem recebe a melhor das mensagens, é Jesus. Quando ele libera a palavra dizendo é Jesus, o texto bíblico vai nos dizer assim: então o cego se pôs a exclamar: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A informação que ele recebeu: Jesus da comunidade de Nazaré, Jesus da perifa de Nazaré. Só que o cego está enxergando mais do que aqueles que têm visão. O cego está dizendo: ei, da linhagem de Davi, filho de Davi, descendente do trono. Só que ele clama e Jesus não para. Neste momento, do versículo de número 38, ele está clamando, pedindo misericórdia. Aí o 39 diz que os caminhavam à frente, os repreendiam que calasse. Entretanto, o homem gritava cada vez mais alto. Preciso que você entenda algo aqui. Este cego tem uma coisa que eu levo comigo, que eu carrego comigo, e onde eu puder falar sobre isso, eu vou falar. Pense em um camarada decidido. Deus só muda vida de gente decidida. Ele tinha tudo para se calar. No primeiro infortúnio da multidão, dizendo para ele se calar, ele poderia ter se calado, voltado para o mundinho dele, voltado para a vidinha dele, voltado para a rotinazinha dele, e dito: realmente, isso aqui é a minha vida, nasci para isso, é isso e ponto final. Ele está dizendo, o texto diz, que quanto mais pediam para ele se calar, mais alto ele falava. Sabe o que é isso? Pessoas decididas. Lá vai, se segura na cadeira. Sabe qual é o nosso problema? Indecisão.
uma semana quer, a outra não. Um dia é, no outro já não é mais. Em um mês está querendo, no outro mês já não quer mais. Tantas coisas que ainda não se realizaram por indecisões. Eita Jesus, tantos sonhos, projetos que não andaram, e não foi porque Deus não quis. É que Deus não pode te obrigar a fazer aquilo que nem você decidiu ainda. Este homem está dizendo: eu sei a quem eu estou clamando, eu sei a quem. Ei, ele não está clamando para a multidão, porque o que ele precisa a multidão não pode dar, o que ele precisa somente o filho de Davi. Ele está dizendo: tenha compaixão de mim, eu estou decidido a buscar na pessoa certa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A multidão está em volta de Jesus, mas não está recebendo absolutamente nada dele, porque não é sobre quem está em volta, é sobre quem vai para ele com propósito de receber. Eu estou pregando aqui, e existe dois públicos aqui. O que veio está aqui, ambiente bom e agradável, mas o que veio como cego, dizendo: Senhor, nesta manhã, preciso ouvir uma palavra da tua parte, e Deus está falando contigo: decida, seja uma pessoa decidida, decida, seja firme no teu propósito. Jesus está entrando em Jericó, está indo com uma grande multidão, só que quem para Jesus não é a multidão. Jesus é tão diferente, irmãos, porque qualquer um nos dias atuais pararia por causa da multidão, ainda mais na nossa época do selfie. Ainda mais os irmãos aí do iPhone, diga glória a Deus, né? Pararia a multidão, já tiraria o selfie. Jesus não para por causa da multidão, mas Jesus para por causa de um cego. Jesus poderia ter parado por causa da grande afluência, mas o que chama a atenção de Jesus não é a multidão, é a fé. Porque estar no meio de muita gente não significa estar no meio de pessoas com fé nele. Mas tem um cego que está enxergando mais do que aqueles que enxergam. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O texto diz que ele parou. Não somente parou, ordenou que aquele homem fosse trazido à sua presença. Aí Lucas é categórico em dizer: e tendo ele chegado bem próximo, Jesus para, ordena que chame ele. Só que quando Jesus ordena que chame ele, Lucas diz assim, primeiro, na versão NVI, quando ele chegou perto. Se Lucas está dizendo quando ele chegou perto, Lucas está afirmando para nós: Jesus não falou com ele enquanto ele estava longe. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus primeiro esperou ele aproximar, porque tem coisas que precisa estar perto dele, para ele falar. Jesus poderia ter gritado no meio da multidão, sim ou não? Outros textos Jesus gritou, outros textos Jesus exclamou. Ou você acha que quando ele chamou Lázaro para fora daquele túmulo, ele disse: Lázaro, Lázaro, psiu. Ah, ele exclamou: Lázaro, vem para fora. Mas tem hora que Jesus quer uma única coisa: aleluia, vem para perto. Ô irmãos, eu já vou caminhar para o fim da mensagem, porque é culto de ceia, o tempo é corrido, mas você precisa entender isso daqui. Tem hora que Jesus quer falar conosco, sim, o problema é a distância. Nós estamos perto de tantas coisas. Aleluia, louvado. Eu vou gravar isso aqui, irmãos. Nós estamos perto. E é interessante pregar, eu amo pregar, porque você está pregando ao outro e ao mesmo tempo pregando a você mesmo. E, meu Deus, nós estamos próximos de tantas coisas na nossa vida. E o céu prepara uma manhã como essa para nos dizer: vem para perto que eu falo contigo. Se aproxima que eu falo contigo. Vem para a ceia que eu falo contigo. Vem para a mesa que eu falo contigo. Por que mesa, irmão? Porque mesa fala sobre proximidade. Você não leva para a mesa quem você não tem afinidades. Quando Jesus nos chama para a mesa, é que Ele quer ter esse contato.
essa proximidade conosco, este relacionamento. Aí Jesus está dizendo: estreita o relacionamento, porque eu quero falar contigo. E falar o que, Jesus? O que você precisa. Graças a Deus. Quando ele eita, que tem gente chegando perto dele aqui. Aleluia. Quando ele chegou perto, aí Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E aqui nós, paulistas, somos um pouco mais engraçadinhos, e a gente sempre fica se perguntando, imagina se fosse nós ali naquela situação. Cego, alguém pergunta, alguém que tem poder para fazer algo por nós, pergunta: o que queres que eu te faça? Agora já sou cego, então que eu fique mudo. Talvez seja isso, será? O que queres que eu te faça? Ainda bem que não era um paulista, né? Mas por que Jesus faz essas perguntas? Porque uma coisa não é a necessidade que temos. Uma coisa é se nós já acostumamos a viver da forma que estamos vivendo. Porque ele está cego, mas não nasceu cego. Aleluia. O texto vai nos mostrar que este homem está cego, mas ele tornou-se cego no decorrer de sua vida. Ele não nasceu cego. Ele está em uma situação em que ele não nasceu naquela situação. E eu preciso te dizer que, de fato, na caminhada da vida, você se deparará com momentos que você estará em uma situação que você vai lembrar: não estive sempre assim. O que queres que eu te faça? Quando Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Jesus está abrindo um leque de oportunidades. Ele poderia, o que ele fazia todos os dias? Pedir esmola. Agora, um mestre com tantos discípulos, com a multidão ao redor, ele podia ter dito: hoje eu faço o dia. Avisa para os teus discípulos, avisa para a multidão, que aquele que está pedindo esmola está necessitando. Já pode passar salva. Não. Por quê? Porque não era de esmola que ele necessitava, era de visão. Aleluia. Porque mais um dia de esmola não ia mudar a vida dele, mas a abertura dos olhos. Oh, glórias a Deus. Quando Deus muda a visão de alguém, a vida muda. Deus nesta noite, nesta manhã, não quer te entregar o que você veio simplesmente buscar. Ele quer te entregar o que você precisa. Glória a Deus. Pregador, o que é que eu preciso? Você precisa ter novamente o que você tinha. Olha para o texto, versículo 42. Então Jesus determinou: recupere. Se é para recuperar, é porque um dia ele já teve. Perdeu, e Jesus sabia. Vou repetir: perdeu o que tinha, e Jesus sabia. A sua fé o curou. Naquele mesmo instante, o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir a Jesus. Depois que ele recuperou, depois que Jesus restituiu passou a seguir a Jesus. E não somente seguir a Jesus, mas passou a seguir glorificando-o. Existem alguns processos que está acontecendo aqui neste versículo de número 43 e a gente finaliza aqui. O primeiro processo é a recuperação, é a restauração do que havia se perdido. No meio daquele caminho, o caminho encontrou alguém à beira dele. No caminho, o caminho encontrou alguém que estava à beira do caminho. Vou repetir. No caminho, o caminho encontrou alguém que estava à beira do caminho. E quando o caminho encontrou alguém que estava à beira do caminho, trouxe aquele que estava à beira do caminho para viver dentro do caminho. Oh, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Você não sai daqui à beira do caminho, porque Deus tem poder, por intermédio da palavra dele, de recuperar aquilo que foi perdido. Vocês podem se colocar de pé nesta manhã? Só que ele recupera, segue Jesus, e é interessante que ele passa a glorificar a Deus, e quando o povo o viu como? Recuperado, caminhando,
e adorando. Recuperado, caminhando e adorando. Recuperado, caminhando e adorando. Tem gente que entrou aqui que ninguém nem sabe, mas tudo que você precisava ouvir de Deus era isso. Hoje eu te recupero, você volta a caminhar e volta a me adorar. E é tão lindo isso daqui, porque podia ter parado aí. Mas o texto não para nesses 3 passos: recuperação, caminho e adoração. O texto parte para o caminho da influência. Porque o texto vai dizer assim: quando o povo viu o quê? Ele recuperado, caminhando e adorando, começou a dar louvores a Deus. Você consegue entender isso daqui? O cego andando com Jesus, o cego ou ex-cego adorando a Jesus, fez com que um povo, olhando para o que estava acontecendo, passasse a glorificar a Deus. Agora imagine este cego chegando em casa e dizendo: o culto estava parado, Jesus estava passando, mas não tinha louvor. E aí que quando ele me recuperou, foi tocando um por um. Já participou daquele culto que é um irmão lá de trás, que dá um glória a Deus, parece que tem alguma coisa que toca no da frente, daqui a pouco pega no do lado, pega no outro. Irmãos, a adoração influencia. É por isso que vale a pena sentar do lado de crente que entra em culto como esse recuperado. Entra em culto como esse sarado, curado. Aleluia. Deus nos dá a oportunidade nesta manhã de fazer aquilo que viemos fazer: adorá-lo na beleza de sua santidade. Deus recupera, nos faz caminhar. Para quê? Tão somente para o louvor. Deus tira ele da beira do caminho. Para o quê? Para o louvor de sua glória. Deus tira ele à beira, à margem da sociedade. Para o quê? Não é para o exaltá-lo, é para que ele seja exaltado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele sai à beira do caminho, e ele não sai por ali dizendo: tu está vendo aí? Sabe quem eu era? Sabe de onde ele me tirou? Não, ele sai louvando. O texto diz: glorificando a Deus. Por quê? Porque ele entendeu: não é sobre mim, é sobre aquele que me tirou da beira do caminho. Cubra a tua cabeça, fecha teus olhos. Pai, nesta manhã, todos nós que aqui estamos temos algo em Ti, Senhor, a ser recuperado. Uma manhã de ceia, uma manhã de aproximação, uma manhã de intimidade contigo, uma manhã de sentar na mesa contigo, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, recupera, restitui, faz caminhar, Senhor, faz voltar para casa te adorando, te louvando, enaltecendo o teu nome, que seja